E aí, pessoal, estamos aqui para mais uma aula de física. Vamos ver, a aula de hoje a gente vai continuar os estudos de calorimetria, calor, temperatura. Então, assistam os outros vídeos se não assistiram ainda. Vamos diminuir aqui e tararã, a aula de hoje. O tema é calor específico e capacidade térmica. Então, para isso, eu vou fazer uma outra pergunta para vocês agora. O que acontece quando transferimos calor para um objeto? Igual a gente viu na aula passada. Quando a gente transfere calor, lembrando que calor é energia. Quando a gente transfere energia para algum objeto, o que acontece com as partículas que compõem esse objeto? Elas começam a se agitar mais. E é essa agitação que a gente associa a uma temperatura. Então, quanto mais agitadas essas partículas estão, a gente fala isso está com maior temperatura. E a gente agita essas partículas dando energia para elas, dando calor para elas. Uma maneira de dar calor para alguma coisa, transferir energia, é tacando fogo em alguma coisa. É uma dessas maneiras. Então, o que acontece se a gente taca fogo, se a gente dá a mesma quantidade de energia para, por exemplo, água e ferro? O que vai acontecer se a gente der calor para água e para ferro? A gente tem uma noção de que a temperatura desses objetos vai aumentar. Só que o quanto vai aumentar a temperatura desses objetos? Será que a gente consegue fazer alguma relação de o quanto que a gente dá de energia para alguma coisa e o quanto a temperatura de um objeto aumenta? Então, esse é o intuito da aula de hoje, que a gente consiga relacionar essas grandezas. Então, eu pergunto para vocês agora. Coisas que influenciam quando a gente dá calor para alguma coisa. Vamos pensar duas esferas aqui. Uma esfera pequenininha e uma esfera grande, as duas esferas de metal, o mesmo material. Intuitivamente, a gente tem essa noção de que se as coisas têm mais massa, eu preciso dar mais energia para mudar a temperatura. A gente tem uma noção intuitiva de que para aumentar a temperatura da esfera maior, a gente precisa dar mais energia para ela. Então a gente tem essa noção intuitiva de que a massa de um objeto influencia a variação de temperatura que esse objeto vai ter. Outra coisa que influencia a variação de temperatura é do que é feito o material. Então, se eu der a mesma quantidade de calor para dois materiais, se eles tiverem a mesma massa, a mesma quantidade de material, mas eles forem feitos de coisas diferentes, a mudança da temperatura vai variar de acordo com o que é feito o material. E essa característica do material, a gente deu um nome de calor específico, que relaciona o quanto de energia a gente precisa dar para alguma coisa, para essa coisa aumentar a temperatura. Nesses dois exemplos que eu botei aqui, por exemplo, o ferro, o calor específico do ferro, isso é uma característica do material. A galera fez um monte de experimento, várias tentativas e foi delimitando qual que é o calor específico do material. E aí descobriu que o calor específico do ferro é aproximadamente 0,11. E o calor específico da água é 1. Isso significa que o calor específico da água é 1 caloria gramas grau Celsius. Lembra que na física a unidade é sempre muito importante. Então, o que significa calorias gramas grau Celsius? Significa que se eu der 1 caloria de energia para a água, 1 grama de água vai aumentar 1 grau Celsius. E se eu der 0,11 calorias de energia para 1 grama de ferro, essa 1 grama de ferro vai aumentar 1 grau Celsius. Então eu preciso dar menos energia para o ferro, não sei para que lado tá, para o ferro do que para a água. Para a água eu preciso dar 1 caloria de energia, para o ferro eu preciso dar 0,11, eu preciso dar menos. Então, se eu der a mesma quantidade de energia para os dois, o ferro vai aumentar mais a temperatura dele, porque eu preciso dar menos energia para aumentar a temperatura. Então, eu destaquei aqui no slide. Quanto maior o calor específico, mais calor é necessário fornecer para aumentar a temperatura do objeto. Então, essas são as duas coisas que variam do objeto. Eu preciso saber do que o objeto é feito, qual é o calor específico do material que faz o objeto e quanta massa tem esse objeto. E aí a gente vai falar, eu preciso disso para saber o quanto de energia eu preciso dar para alguma coisa, para essa coisa aumentar a temperatura. E aí eu vou relacionar essas grandezas numa fórmula matemática. Que é isso que a matemática faz.
Ela relaciona grandezas através de uma expressão matemática. Então, essa é a chamada equação fundamental da calorimetria, que ela relaciona o quanto de calor, o quanto de energia precisa dar para alguma coisa, para uma certa quantidade de massa, de um certo objeto com certo calor específico, ter uma certa variação de temperatura. E lembrem que na física é muito importante ter unidade, então a gente precisa sempre falar nas mesmas unidades. Falo isso em todos os meus vídeos, o primeiro vídeo aqui do canal e da lista de vídeos é para falar da importância das unidades, porque eu preciso que todo mundo fale sobre a mesma coisa. Então a gente precisa padronizar a nossa linguagem, então a gente precisa padronizar as unidades que a gente fala. Quando a gente está falando aqui em calorimetria, para a gente falar de energia, a gente está falando em calorias. Não é caloria, quando você está lá comendo sua barra de chocolate, aí você olha lá quantas calorias tem sua barra de chocolate, ali o valor energético, né, do alimento que você está consumindo. Mesma coisa aqui, energia, né? Energia é energia. Massa, a gente sempre vai falar em gramas, aqui nesse ponto. O calor específico é calorias, gramas, graus Celsius. E a variação de temperatura é em graus Celsius. Então, o que eu fiz aqui? Eu trouxe um exemplo para a gente usar essa equação. Então, nesse exemplo... Opa, deixa eu me diminuir aqui que peguei uma parte ali. Lembrando, né, que como é um vídeo, vocês podem pausar e tudo. Talvez seja legal vocês tentarem fazer esse exercício aqui sozinhos. Então, olhem esse exemplo e falam, vou tentar aqui fazer. Vê o que acontece. Então, o que tem nesse exemplo? Uma barra de ferro de massa 4 kg é exposta a uma fonte de calor e tem a sua temperatura aumentada de 30 para 250 graus Celsius. Sendo o calor específico do ferro 0,1, qual foi a quantidade de calor recebida pela barra? Então, o que ele está te dando? Está te dando vários dados. Ele te dá o quanto de material você tem, qual é a característica desse material, qual é o calor específico desse material e o quanto variou de temperatura. Então, o quanto de energia você teve que dar para essa situação específica variar esse tanto de temperatura. Então, a gente vai usar aqui vamos lá. A equação que eu acabei de falar antes, a equação fundamental da calorimetria. A quantidade de calor é igual a massa vezes calor específico vezes variação de temperatura. E quais foram os dados que o exercício deu? Ele deu a massa do objeto, 4 kg. Lembra, precisa 100 gramas. Então, transforma 4 kg em gramas. 1 kg são 1.000 gramas. Então, 4 kg são 4.000 gramas. O calor específico é 0,1 e a variação de temperatura é o quanto a temperatura variou. Era 30, foi para 250. Qual que é esse valor de intervalo aqui entre esses dois valores? A gente faz a diferença entre esses dois valores. Quanto tem entre 30 e 250? Pega essa diferença, 220. E aí a gente quer saber a quantidade de calor. Então, a gente vai pegar esses dados e vai substituir na nossa equação. Olha lá, a gente vai substituir os valores nos lugares desses valores. Substituindo esses valores, a gente tem Q é igual a 4.000 vezes 0,1 vezes 220. E se a gente faz essa multiplicação, a gente tem que a quantidade de calor fornecida para essa barra de ferro foi de 88.000 calorias. Vocês podem estar acostumados a ver calorias, quando a gente vai ver caloria de alimentos que a gente come, não está em calorias lá, está em quilocalorias, porque uma caloria é uma coisa muito pequena. Então, tudo que a gente come, quando a gente vai ver a tabela lá do valor energético, vai estar em quilocalorias. Uma quilocaloria é 1.000 calorias. Então, para a gente saber quantas 1.000 calorias são 88.000 calorias, a gente divide por 1.000. Igual a transformação de quilômetro para metro. 1 quilômetro são 1.000 metros. 1 quilo são 1.000 gramas. Quilograma, quilômetro, quilocaloria. Então, aqui, se a gente dividir por 1.000, a gente vai ter 88 quilocalorias. 88.000 calorias. Esse K é só 1.000. Só isso que isso significa. E aí, como curiosidade, trouxe aqui para vocês que esse é o valor energético de... Vocês querem adivinhar que tipo de alimento tem o valor energético de 88 quilocalorias, que é a mesma quantidade de calor necessária para aumentar a temperatura dessa barra de ferro? Um tempo aí para vocês chutarem.
Uma banana. Uma banana tem mais ou menos 88 quilocalorias. Então, o valor energético de uma banana, se fosse transformada em calor, em energia térmica, conseguiria aquecer essa barra de ferro. Interessante, né? E aí, a última coisa que eu quero falar nessa aula é a capacidade térmica. Existe uma outra maneira de escrever a equação fundamental da calorimetria, que é Q igual a Czão, agora não C minúsculo, mas C maiúsculo, vezes a variação de temperatura. O Q continua sendo a quantidade de calor, unidade de calorias. ΔT continua sendo a variação de temperatura, unidades graus Celsius. Só que o Czão agora é a capacidade térmica, que nada mais é do que a massa vezes o calor específico. A diferença, além da unidade, né, é porque o calor específico é o calor específico do que é feito o material. A capacidade térmica é a capacidade térmica de um objeto. Então, por exemplo, se eu pegar esse copo de cerâmica que coincidentemente estava aqui do meu lado, o calor específico da cerâmica diz respeito ao material da cerâmica. Só que esse copo, ele tem uma capacidade térmica específica, que leva em consideração o calor específico da cerâmica e a massa desse copo. Então, o calor específico é referente ao material do que é feito. A capacidade térmica diz respeito a todo o objeto, já levando em consideração o calor específico e a massa. E aí, para terminar, trouxe mais um exemplo aqui para a gente ver. Um tempinho aí, se vocês quiserem pausar o vídeo para tentar fazer. Nesse exemplo, vou ler para vocês, tirei de um vestibular, adaptei um pouquinho a questão. Então, a pergunta é: para aquecer 500 gramas de certo objeto, não interessa o objeto, porque tanto faz, de 20 para 70 graus Celsius foram necessários 4.000 calorias. Aí pergunta, qual a capacidade térmica desse objeto, qual o calor específico do material. E aí tem várias alternativas aqui. Tentem fazer, pausem o vídeo, façam. Pausaram? Boa. Agora continuando. Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar a equação fundamental da calorimetria. Eu vou ver os dados que eu tenho aqui. O que eu tenho? Eu tenho a quantidade de calor que foi me dada, 4.000 calorias. Eu tenho a massa, 500. Eu tenho a variação de temperatura, de 200 para 70. De 20 para 70. Eu estou com outro valor ali na cabeça. Então, eu vou pegar esses valores e eu vou substituir nessa equação. Então, eu vou substituir Q por 400, M por 500, C eu vou deixar porque eu quero descobrir o calor específico. ΔT, a variação de temperatura. Quanto variou? Quanto foi de 20 para 70? Qual que é o valor aqui entre os dois? Eu faço a diferença entre esses dois valores. É 50, né? A diferença aqui entre esses dois. E aí eu tenho 4.000 igual a 500C vezes 50. Então, eu vou agora fazer umas equações, umas peripécias matemáticas aqui e eu vou separar o meu C, que é minha incógnita, e eu vou jogar para o outro lado os outros valores que não são minha incógnita. Então, esse 500 que está multiplicando C, passa para o outro lado dividindo. Esse 50 que está multiplicando C, passa para o outro lado dividindo. Então, eu vou ter 4.000 dividido por 500 vezes 50. Vocês façam essas contas na mão mesmo, ou se quiser usar a calculadora, não me importa. Mas é legal treinar conta, né? É legal saber fazer conta. E a gente acha que o calor específico é 0,16. Se eu sei o calor específico, eu acho a capacidade térmica. Porque a capacidade térmica, o Czão maior, é igual a massa vezes o Czinho, calor específico. E a massa é 500. Então, eu vou multiplicar a massa vezes o calor específico para achar a capacidade térmica. Massa 500, calor específico 0,16. Quando eu multiplico um pelo outro, eu tenho o valor de 80. Então, eu vou ver aqui nas minhas ABCD, esqueci como chama, alternativas, qual que é 0,16 e 80. Não, o contrário, né? Capacidade térmica, pergunta primeiro. Então, lá, alternativa B. Quem fez, espero que tenha acertado. Se não acertou, dá uma olhada ali o que foi que errou. Bom, gente, é isso que eu queria comentar com vocês. Acabou a aula, era isso. Vou até ficar maior aqui.
Dúvidas, entrem em contato comigo. Vocês sabem, se podem falar o que vocês quiserem, fazer qualquer tipo de pergunta. Espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer tipo de dúvida, entrem em contato. E é isso aí. Bons estudos. Até a próxima aula.